Boa noite, prezados irmãos, que a paz do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Quero convidar os meus estimados irmãos a abrir sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 6, o verso 46. Evangelho de Lucas, capítulo 6, a partir do verso 46. Lucas, capítulo 6, a partir do verso 46, diz assim a palavra do Senhor, nosso Deus. Por que me chamas, Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profundamente a vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Senhor Deus, em nome de Jesus, nos dá, Deus, da tua graça para podermos nos beneficiar, Senhor Deus, mais uma vez das tuas ricas e preciosas palavras. Que o teu Santo Espírito nos ilumine, nos dê a graça da compreensão, do entendimento, e que possamos guardar nos nossos corações para não pecar contra ti, Senhor. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Quero convidar os meus prezados irmãos esta noite a juntos refletirmos neste texto que lemos juntos sobre o seguinte tema: onde você estará quando a tempestade chegar? Onde você estará quando a tempestade chegar? Esse texto que nós escolhemos nessa noite para a nossa reflexão, Lucas capítulo 6, do verso 46 a 49, ele também se repete e é semelhante ao Mateus capítulo 5, capítulo 6 e o capítulo 7, capítulos que falam sobre o Sermão do Monte. Lá também conclui com essa parábola do homem prudente que constrói sua casa sobre a rocha e do homem sensato que constrói sua casa sobre a areia. Esses dois textos, eles são, acredita que sejam o mesmo sermão que nosso Senhor Jesus Cristo pronunciou, porque as semelhanças são grandes, e que possa definir o motivo de alguma diferença do texto de Mateus para o texto de Lucas é simplesmente o objetivo do escritor. Lucas vai escrever para gregos, Mateus vai escrever para judeus. Isso por si pode justificar a abordagem diferente que temos em Lucas e que temos em Mateus. Claro que Mateus é mais extenso, são mais de 100 versículos no Sermão do Monte. Em Lucas, um pouco mais de 30 versículos para também expor o mesmo assunto. Mas os propósitos justificam a diferença, mesmo que nós acreditamos que se trate do mesmo sermão do Senhor Jesus. Jesus está ensinando, instruindo uma grande multidão, dentre elas estão os seus discípulos, que já fizeram profissão de fé a respeito dele. E o nosso Senhor Jesus Cristo está aqui anunciando a sua palavra. Diferente de muitos pregadores que terminam as suas pregações, as suas mensagens com algum sinal de bênção ou com algum apelo, nosso Senhor Jesus aqui termina um dos grandes sermões que ele pronuncia com uma séria advertência. Jesus fala de verdades sérias e conclui com uma outra séria advertência para que os homens escutem, entendam e compreendam o que de fato ele está falando. O nosso Senhor Jesus Cristo, nesta parábola sobre o alicerce fundamentado na rocha e o outro que não alicerçou-se, construindo a sua casa sobre a areia. Essa é o texto que o nosso Senhor Jesus Cristo nos concede nessa noite para a nossa reflexão. Nós devemos fazer a pergunta de praxe:
O que esta parábola quer comunicar para nós? O que Jesus quis dizer, o que esse texto diz para nós quando nós abrimos e lemos, quando nós nos propomos a refletirmos junto, como estamos hoje nesse ambiente do Santo Culto, o que esta parábola comunica para todos nós que ouvimos nesta noite. Esta parábola, ela tem um duplo sentido, ou seja, um duplo alcance. Sentido ela tem só um. Ela tem um duplo alcance. Ela tanto fala sobre as intempéries da vida do presente, como ela também fala do juízo final lá no futuro. Essa parábola tem muito sentido, mas ela tem um duplo alcance. Ela fala das circunstâncias, das turbulências que a vida nos reserva durante nessa história ainda, e também ela também aponta, ela também mira para o teste final, o juízo final. Também essa parábola ela lida com a recompensa daquele que é obediente. No caso da parábola, a estabilidade. Ela também fala da recompensa daquele que é insensato, que é tolo. No caso, o texto diz, uma grande ruína. Essa parábola, meus prezados irmãos, ela lida sobre as consequências da discrepância, da confissão sem prática. Ela vai falar exatamente isso, nos levar a essas reflexões. As pessoas não devem se contentar apenas em ouvir a sua palavra, mas elas precisam transformar o que ouviram em ação e em verdade. Essa palavra, da parte do nosso Senhor, tem esses propósitos que quer comunicar a cada um de nós. E nós olhando para esse texto, nós conseguimos exatamente visualizar esse sentido. Nosso Senhor está nos advertindo sobre coisas sérias, sobre coisas importantes, e ao terminar de ouvir as suas palavras, compete a nós a responsabilidade de agirmos. Nosso Senhor cobra isso, nessa advertência. Se nós olharmos para o verso 46, vemos que o nosso Senhor Jesus diz exatamente assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazei o que vos mando? O contexto aqui, irmãos, dá para vermos no versículo 17 do capítulo 6 de Lucas, que uma grande multidão está cercando Jesus. O texto está dizendo que dentro dessa multidão tem os seus discípulos. Dentro dessa multidão tem pessoas que vieram apenas atrás de uma cura, atrás de uma recompensa, atrás de alguma bênção, atrás de alguma coisa de se beneficiar por Jesus. Então o nosso Senhor Jesus Cristo percebe que no meio da multidão tem discípulos, aqueles que já professaram a fé, aqueles que já o seguiam há bom tempo, como tinha aqueles que apenas curiosos, apenas querendo se beneficiar de alguma coisa momentânea. Mas uma coisa estava comum entre eles: todos estavam chamando ele de Senhor, Kyrios. Todos estavam chamando ele de Senhor, Senhor. Estavam até professando corretamente. Mas Jesus, que conhecia e esquadrilha os corações e as mentes, sabia que muitos ali que diziam Senhor, Senhor, falavam apenas de boca para fora, falavam apenas de lábios, não de coração. Não tinha Jesus como Senhor de fato da sua vida, e não reconhecia Jesus como Senhor de fato, o Filho de Deus, que tabernaculou e estava agora entre nós. Por isso que o nosso Senhor Jesus Cristo vai corrigir e vai dizer: por que vocês saltam verbalmente essa verdade tão estridente, Senhor, Senhor, mas vocês não me obedecem, vocês não me ouvem, vocês não praticam o que eu ensino, vocês não levam a sério os meus ensinamentos? Como você me chama de Senhor e me ignora? Como você me chama de Senhor e é indiferente comigo? Jesus está já denunciando a multidão, distinguindo que havia ali discípulos e havia pessoas que ainda não eram discípulos de Jesus. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo está aqui no verso 46, dizendo para nós que o testemunho autêntico dos lábios precisa andar de mão dadas com o testemunho da ação. O que a boca fala, as nossas ações devem confirmar. Jesus Cristo está dizendo exatamente isso, está denunciando o descompasso entre a língua e o coração. Está denunciando o descompasso de vida e palavra, de teologia e de ética. Jesus está denunciando essa discrepância, está denunciando este descompasso. Nosso Senhor Jesus está dizendo: olha, não é suficiente apenas conhecer a verdade, é preciso praticar a verdade.
Não é suficiente teologia apenas, é preciso uma ética piedosa. Não é suficiente apenas uma fé ortodoxa, é preciso ter piedade. É importante ter a verdade, conhecer a verdade e praticar. É importante ter teologia e ter a ética que a teologia ensina. É importante ter a fé ortodoxa, mas ter uma vida de piedade. Essas coisas são binômios que não podem ser separados. É o que Jesus está denunciando aqui no versículo 46. Mas o versículo 46 ainda não é a parábola propriamente dita, porque a parábola, se nós verificarmos bem, é apenas o verso 48 e o verso 49. Mas aqui é Jesus introduzindo a parábola que ele tem ilustrado a respeito desse tema dos que obedecem e dos que ignoram. Nosso Senhor Jesus, no verso 47, ele diz exatamente assim: porque todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Perceba que ele denuncia aquelas pessoas que apenas verbalmente, apenas de lábio, o confessavam. Mas agora, no verso 47, ele vai dizer quem de fato são os seus discípulos, quem de fato são aqueles que se apropriaram bem das suas palavras e é considerado por ele como filho meu. E aí o verso 47 ele vai dizer: eu vou mostrar para você quem é aquele que ouve as minhas palavras, quem é aquele que escuta, confia, crê e pratica. Ele vai mostrar exatamente. Jesus ele vai agora elaborar, vai abrir o cenário para expor uma bela ilustração que nós conhecemos. O Senhor Jesus vai elaborar uma das suas belas parábolas com o intuito de esclarecer sobre as reações distintas das pessoas diante do seu ensino, diante das suas verdades proclamadas. O nosso Senhor Jesus Cristo vai mostrar sobre as consequências dessas reações diferentes que as pessoas têm quando o escutam. Meus prezados irmãos, em uma outra ocasião, o nosso Senhor Jesus Cristo citou uma outra brilhante parábola para dizer que quando o semeador sai a semear, ou quando o pregador sai a propalar o evangelho, 4 ouvintes estão diante do pregador. São as sementes que caem em terrenos diferentes, as 4 circunstâncias diferentes. Mas agora Jesus parece que reduz só em 2. Quando ele promove o seu ensino, propaga o seu evangelho, as reações distintas são 2. Ouvir e praticar, ouvir e não praticar. O nosso Senhor Jesus Cristo está trazendo o ensino, como é a reação das pessoas diante das suas verdades. Meus prezados irmãos, ele diz exatamente assim: é aquele que vai até ele, ou seja, não é aquele que escuta de longe, não é aquele que se contenta em ouvir falar quem é Jesus, não é aquele que só ouve por terceiros a respeito de quem é Jesus, mas é aquele que vai até ele. E o texto diz: é aquele que ouve as suas palavras. Ninguém ouve sem não dar atenção. Ninguém escuta se não parar o que está fazendo para prestar atenção no que se diz. Ele diz: aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras. É aquele que vai até Cristo, se disponibiliza a ir até Ele, e quando chega diante dele, dá toda a atenção necessária para o ouvi-lo. Esse ouve, esse confia nas palavras e, como resultado, ele pratica. Esse é o homem prudente, é o homem sensato. Diferente daqueles que estavam apenas de lábios proclamando o seu nome. Ele diz: o homem prudente, o homem sensato, ele vem até mim, ele para, ele escuta, ele entende, ele confia e ele sai daqui para praticar o que eu ensino. O nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo exatamente isso. É preciso ir até Ele, ouvir o que Ele diz, confiar nas suas palavras e depois transformar tudo isso em ação, tudo isso em atitude. Meus prezados irmãos, tem um personagem no Antigo Testamento, salvo me engano, é 2 Reis capítulo 5, que fala sobre a história de um general sírio chamado Naamã. Você percebe que ele passa por uma situação e ele ouve um conselho e ele vai
até o profeta, escuta o profeta, mas na hora de obedecer o profeta, ele tem resistência? Ele vai de longe ao encontro do profeta. Quando ele chega na presença do profeta, ele escuta o profeta, mas ele não atende às determinações do profeta Eliseu. Mas, por providência de Deus, um dos seus servos o aconselha. E ele ouve aquele conselho e cumpre as palavras do profeta, e um milagre acontece na sua vida. Meus prezados irmãos, às vezes nós, como Naamã, ouvimos, vamos até a presença de Deus e ouvimos a sua palavra, mas pelo motivo ou outro nos achamos resistentes, e nós devemos olhar para o lado, porque Deus pode providenciar um bom conselho, um conselho de direcionamento, um conselho de mentoria, para fazermos aquilo que já nos foi exposto. Meus prezados irmãos, às vezes pessoas podem se encontrar com os olhos embaçados, com os ouvidos meio surdos, por causa do embotamento do coração com a força do pecado. E às vezes as pessoas não se dão nem conta daquilo que já sabem que devem fazer, daquilo que já sabem que devem proceder. E às vezes acontece o que aconteceu com Davi. Deus envia um dos seus servos, Natan, para o confrontar, e a escama dos olhos caiu. Ou um ou outro, irmãos. Ora nós nos encontramos com Naamã resistente em cumprir as ordens. Ora ou outro nós estamos cegos o bastante para não se dar nem conta do que está acontecendo. Mas a providência de Deus vai vir de uma forma ou outra na vida do seu povo, nos motivando, nos compelindo ao cumprimento da verdade da palavra de Deus. Ora Deus envia um servo para te dar um conselho, ora Deus envia um outro para te confrontar. Mas bem-aventurado é aquele que atende ao conselho e que não se revolta contra o afronto. Porque hoje em dia, irmãos, quando a gente vai corrigir, a Bíblia até diz: quem corrige o sábio recebe agradecimento, mas quem corrige o tolo recebe ódio, raiva, não é verdade? Mas bem-aventurado aquele que atende o conselho ou atende a correção, porque é providência de Deus. Aqueles que se sentem corrigidos, se sentem corrigidos pelo Senhor. E a Bíblia diz que o pai não corrige quem é bastardo. Se ele corrige, é porque é filho. Tenha bom ânimo. Toda correção no início pode parecer estranha, pode se parecer avés à sua natureza, mas receba, é providência, é bênção de Deus para a sua vida, é tratamento da alma, é cura do seu ser, por meio de sua instrução e sua palavra. O nosso Senhor Jesus está nos ensinando exatamente isso nessa palavra. O homem prudente, ele é esse que vai até ele, que o escuta, que confia e pratica as suas palavras, vive a sua verdade, e esse manifesta a glória do nome de Deus. E aí, meus prezados irmãos, entra agora nos versos 48 e verso 49, a parábola em si. Preste atenção que Jesus já está ensinando. No verso 46, advertindo. No verso 47, já está promovendo o ensino de quem é aquele que de fato é o homem prudente. Mas agora nos versos 48 e 49, Jesus reforça o seu ensino por meio de uma ilustração. Jesus cria na sua mente, ali de maneira brilhante, uma instrução, uma figura de linguagem que nós chamamos de parábola, com esse intuito de trazer ainda mais às claras, mais límpido ainda, esse entendimento do que ele está querendo promover, dessa diferença dos tipos de pessoas que reagem quando a sua palavra é proclamada. Nosso Senhor parece que vai plastificar em nossas mentes esse ensino por meio desses retratos. Parábolas, na minha concepção, são retratos da mente. Parábolas, na minha concepção, é o que nós chamamos de mapas mentais, né? Quem estuda os cards, você decora aquilo ali e você não esquece, você leva para o dia da prova. Jesus está querendo que você entenda essas verdades para que você leve para o dia da prova. Você compreenda, entenda e decore quem é o homem sensato, quem é o homem prudente,
porque já vem a prova. E quando nós estivermos na prova, nós não podemos ser ignorantes a respeito da sua direção, da sua vontade para nossas vidas. Como disse inicialmente, onde você estará quando a tempestade chegar? Jesus está aqui advertindo a mim e a você que nós devemos estar cônscios, cientes dessas verdades, gravadas em nossas mentes e em nossos corações, vivendo o seu evangelho, porque uma hora ou outra a turbulência da vida aparece, irmãos. Uma hora ou outra os intempéries da vida nos afrontam e às vezes nos castiga. Joga para um lado, joga para o outro, vem de baixo, de cima, e pensamos que vamos sucumbir. Mas aqueles que têm as promessas de Deus, que guardam a sua palavra no seu coração para não pecar contra esse ele vai retratar muito bem nessa parábola quem é. Verso 48. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou um alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Preste bastante atenção que essa pequena parábola de apenas 2 versículos, ela é construída com uma riqueza de detalhes, com uma riqueza de ensino, que nós não podemos perder nenhuma palavra. Temos que dar atenção a tudo aquilo que está escrito e pedir graça e misericórdia de Deus para absorvermos e compreendermos esses tesouros dos céus revelados a nós, dados em sua palavra. Presta bastante atenção. Quem é que é um homem prudente? Quem é que é um homem sensato? Quem é que é comparado o homem que vai até ele, o escuta, confia e pratica as suas palavras? É semelhante a um homem que constrói a sua casa sobre a rocha. Quando vem a tempestade, ela não é destruída, não é derrubada abaixo. Ele diz exatamente assim: edificando uma casa, cavou, abriu profundamente a vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Na edificação da casa, esse personagem escolhe o lugar certo. Na edificação da casa, esse personagem cava fundo. Se cava fundo, é sinônimo de trabalho árduo. É sinônimo de pessoa operosa, é sinônimo de pessoa que gastou tempo. Esse personagem é retratado como um homem, pela uma mulher diligente, que escolhe o que é certo, que cava fundo, vai além, trabalho árduo, gasta tempo, é operoso, é diligente. Interessante que ele cava até a rocha. Só quando encontra a rocha que ele lança os alicerces. Ele cava mais fundo. Cavar mais fundo, irmãos, é o mandamento do Senhor para nossas vidas. Você percebe que não é só ouvir, mas precisa ter esforço, diligência com aquilo que se escuta, aquilo que se aprende. Porque normalmente tudo que nós aprendemos da parte do Senhor é contrário à nossa própria natureza. E temos a resistência de nosso próprio coração corrupto. Todos os seus ensinos, os seus mandamentos de santidade, de boa conduta, de boas obras, tudo que nós aprendemos e recebemos é contrário à nossa natureza pecaminosa que está em nós. E para absorver na mente, guardar no coração e praticar com as mãos os seus mandamentos, precisa de esforço, cavar mais fundo, escolher a estrutura certa, gastar tempo, ser operoso, porque nós temos uma resistência em nós mesmos. Ser crente, irmãos, é aquele que rema contra a correnteza. Ser crente, irmãos, é aquele que entra por uma portinha estreita, enquanto uma porta larga muitos estão entrando. Porque vai tudo contra a nossa natureza pecaminosa. E o nosso Senhor Jesus Cristo está nos ensinando, nos advertindo, que para vencer essa natureza pecaminosa é preciso esforço, diligência, obediência e compromisso com a sua verdade. Jesus já dissera uma certa vez que o reino de Deus não é para os covardes.
não é para os preguiçosos, não é para aqueles que são frágeis. Jesus diz uma certa vez que o reino de Deus é para quem é diligente, quem é incansável, quem é esforçado, quem é corajoso. Mateus capítulo 11, verso 12. Desde o dia de João Batista até hoje, se emprega violência contra o reino. E os que se esforçam, esses se apoderam dele. João Batista acabará de ser preso. Jesus está dizendo, olha, contra o reino de Deus se impõe muita violência. Contra o reino de Deus se impõe muita maldade. E os seus súditos pressupõem serem corajosos, fortes, incansáveis. Não dá para ser frouxo, covarde. Os súditos desse reino, porque esse reino está em guerra. E o inimigo é violento. Desde os dias de João Batista, se emprega violência contra o reino. São os que se esforçam, são os que se apoderam. Esse texto está dizendo exatamente isso, a violência que vem contra esse reino. E a força e a coragem que se pressupõe de todos que fazem parte desse reino é exigido. Isso está falando de mim e de você, meus prezados irmãos. Outra vez, Jesus também disse que o reino de Deus não é para pessoas inconstantes, vacilantes, pessoas descompromissadas. Lucas capítulo 9, verso 62. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é digno do reino. Não, irmãos, as características daqueles que fazem parte do reino de Deus são de pessoas que trabalham, esforçadas, diligentes, operosas. Ele está dizendo exatamente estas coisas. E aí nosso Senhor diz, por que essas coisas são necessárias? Por que esse espírito valente é necessário? Até essas exigências também é contrária à nossa natureza. Porque o medo nos pertence, a covardia vem de nós. Mas por isso que Deus dá o seu espírito aos seus filhos, para terem fortaleza durante as lutas. É por isso que Deus dá do seu espírito para termos graça e coragem para vencermos as tentações, as investidas de Satanás, o mal que há neste mundo, para vencermos a nossa própria natureza, nossa natureza corrompida. Percebam o que é necessário nós termos coragem. Por que Jesus Cristo está dando essas atitudes do homem prudente e do homem sensato? Aquele que escolhe o lugar certo, cava fundo, gasta tempo, é operoso, porque vem sem dar avisos, sem mandar recado, vem o teste, vem a prova, vem a turbulência da vida. Vem neste presente e vem um teste maior no final. E nós precisamos estar preparados. Onde você vai estar, meus irmãos, quando a tempestade chegar? Onde você tem construído a sua casa? Nós sabemos que construir a casa nesse texto significa construir a vida. Toda a sua vida. Perceba o motivo que Jesus mostra porque nós devemos levar a sério esse perfil no súdito do reino. Ele diz exatamente assim: vindo a enchente, arrojou-se um rio contra aquela casa e não a pôde abalar. Aqui está a razão. Aqui está o motivo descrito na própria parábola, porque que o homem prudente deve fazer o que faz. Porque o rio vem, a enchente vem, a tempestade vem, a chuva vem, e nós precisamos estar fundamentados, estribados nele, na pessoa bendita de Jesus, para suportar toda essa adversidade. Exatamente isso. Provas, tentações, crises, vêm sem avisar. Devemos estar alertas e preparados, porque uma hora ou outra ela bate a porta, irmãos. E bate a porta na casa de todos. Ela é universal. Ela não escolhe alguns dentre alguns. Ela vem sobre todos. O nosso Senhor Jesus Cristo está nos advertindo. Meus irmãos, uma hora ou outra vem a velhice, uma hora ou outra vem a enfermidade, uma hora ou outra vem as contingências da vida. Não dá para ignorar essas realidades. É muita insensatez, é muita imprudência
viver como só fosse o dia de hoje, não ser uma pessoa previdente. Nosso Senhor Jesus está nos ensinando exatamente isso. Nesse mundo, Ele já advertiu que o seu povo teria aflições, mas que o seu povo tivesse bom ânimo, porque Ele estaria dando graça e dando força, Ele estaria conosco no meio dessas lutas, porque Ele já venceu a luta, Ele já venceu a batalha e Ele triunfou em meu favor, em teu favor, e hoje Ele nos adverte: no mundo tereis aflições, mas tenha um ânimo, bom ânimo, porque eu vou estar com cada um de vocês, porque eu já venci. O nosso Senhor Jesus nos adverte sobre as adversidades que o mundo tem para nos oferecer, mas Ele não deixa de nos consolar em nos avisar que vai estar conosco. Para quem se esforça, para quem cava mais fundo, vai chegar um dia que ele vai ver o quanto valeu a pena cada esforço. As coisas difíceis de conquistar na vida se conquista com muita peleja, com muito esforço. Mas quando você adquire, quando você se encontra na bênção, você olha para trás e diz: faria 2 vezes mais, 3 vezes mais se fosse exigido, porque vale a pena. Certa vez Jesus disse que a mulher, quando vai dar à luz, sente as aflições do processo de parto. Mas quando a criança está nos seus braços, a alegria é tão grande que ela esquece. Ela vai dizer: a bênção é muito grande, a alegria de tê-lo nos meus braços é tamanha. Jesus Cristo diz que esse contentamento, da satisfação da dádiva de Deus, faz com que você olhe para trás e diga: valeu a pena. Cada esforço, cada luta, cada disciplina, valeu a pena. Os diligentes podem dizer isso. Mas os fracos não sentem dor. Os fracos não sentem dor. Porque antes de sentir a dor, eles recuam. Se está doendo, meu irmão, se a prova está grande, você é forte. Insista e persista e confia no Senhor, para que a sua casa também seja como essa do homem prudente. No final você vê ela de pé quando a luta passar. Nosso Senhor Jesus Cristo está nos ensinando exatamente isso. Que esse homem escolheu o lugar certo para edificar a sua casa. Cavou até encontrar a rocha, e só quando encontra a rocha é que ele decide ali lançar os fundamentos, ali lançar o alicerce para construir toda a sua vida, construir toda a sua casa. Perceba uma coisa: devemos sempre lembrar que os méritos da casa ser inabalável não é do construtor, é da rocha. Os méritos de essa casa não ter sido destruída pela turbulência é a rocha. Perceba que a parábola nos apresenta ambos construtores com ambos desejos iguais de construir uma casa. Não se reprova esse desejo de construção. Ambos constroem, ambos terminam de construir. A diferença só é revelada no que está abaixo. A diferença só é revelada após a tempestade. A diferença das casas só está abaixo do solo. Quem olha para a casa de um para a casa do outro não consegue identificar qual é a que é resistente e a que não é. Parece que as casas são idênticas, os desejos de construir é idêntico. O Senhor respeita e considera os nossos desejos legítimos de uma vida feliz. O Senhor considera legítimo o nosso desejo de ter sucesso na vida, de ter um bem-estar, de ter uma estabilidade, de ter uma segurança. Isso não é condenável. O desejo de ser feliz não é reprovado pelo Senhor, pelo contrário. Ambos constroem, ambos desejam e ambos fazem isso. Mas uns constroem a sua felicidade na palavra de Deus, e outros constroem as suas alegrias acreditando como o filho pródigo acreditou. Queria ser muito feliz se saísse debaixo da sombra do Pai. Que felicidade é o que ele vê depois da janela. Que colorido é a grama do vizinho. Nosso Senhor Jesus está dizendo que o erro aqui não é escolher ser feliz. O problema é escolher ser feliz sem Ele.
Os problemas é escolher ser feliz, é querer construir a vida sem a direção dele, sem a mentoria dele. Vai casar, vai trabalhar, vai estudar, vai fazer qualquer coisa, ore ao Senhor, busque direção na sua palavra. Se não compreende, não entende, procure conselho, procure o homem de Deus. Mas não se contente com a ignorância, com a incerteza. Tenha e sinta a direção de Deus para tudo na sua vida, para tudo que for construir. Este é o ensinamento que o Senhor Jesus Cristo está nos passando nessa parábola. Ele está exatamente dizendo isso. Ora, meus irmãos, ainda que esses construtores fossem os mais ísimo construtor, o mais ísimo engenheiro, mas a estabilidade e a garantia de que a casa não iria cair é a rocha. As paredes podem estar fixas o que for, mas se a base tremer, se a base não sustentar, desmorona tudo. Vem do Senhor, irmãos, toda boa dádiva. Vem do Senhor, meus irmãos, a estabilidade. Vem do Senhor, meus irmãos, a felicidade perene. E é nela que nós devemos nos agarrar. Se nós olharmos para o verso 49, perceba que Jesus está nos ensinando essa parábola por meio de uma dialética. Apresenta personagens opostos para trazer um ensino através dessa ilustração, dessa figura de linguagem. Ele retratou aqui no verso 48 a figura do homem sensato, prudente, que tem essas atitudes louváveis e por isso se sustenta quando vem a tempestade, e por isso se mantém de pé quando passa o vendaval. Agora ele vai apresentar o contraste, ele vai mostrar agora na dialética o oposto, o homem que é insensato, o nércio, o tolo, semelhante. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edifica uma casa sobre a terra, sem alicerce. Arrojou-se o rio contra ela e logo desabou. Aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Olha o que nosso Senhor Jesus está dizendo. Que o tolo, ele negligencia o essencial. Que o tolo ignora o que é de mais fundamental. Que ele despreza o que é mais importante na construção. Todo mundo começa a construção de baixo para cima. E ignorou logo os princípios. O início de tudo, o que é mais essencial. Quem sabe, nós devemos fazer uma pergunta: o que levou essa pessoa a construir a sua casa sobre um alicerce de areia? O fundamento sendo apenas areias soltas, diferente do outro que fundamenta a sua casa sobre uma rocha. O que levou, meus irmãos, essa pessoa? O que poderia levar uma pessoa a fazer o que essa ilustração nos apresenta? Quem sabe essa pessoa queria evitar um trabalho árduo. Quem sabe essa pessoa queria ganhar tempo. Quem sabe essa pessoa não sabe esperar. Quem sabe no momento da construção, ele levantou essa casa bem rápido, enquanto o outro ainda estava cavando os alicerces. E ele pode até ter zombado do outro. E o outro pode ter olhado para ele e ter sido igual o Salmo 77, Asaf. Meu Deus, olha como os 20 prosperam rápido. Olha como a casa dele já está feita. E eu ainda estou procurando a rocha para poder lançar a pedra fundamental. Quem sabe esse, irmão, foi imediatista. Quem sabe esse é dessa geração líquida que não sabe esperar. Quem é esse, irmão, quem sabe dessa geração pós-moderna que entre o ser feliz e o dever, ele escolhe logo ser feliz. Você sabe que tem a diferença de o dever e ser feliz, né? Nem sempre Deus nos coloca no dever de ser feliz. Mas o mundo sem Deus não quer saber do dever, só quer saber de ser feliz. Por isso ignora o essencial, ignora o fundamental, ignora o que é de mais importante. Quando vem a prova, se revela o que fez. É derrubado tudo que construiu. Castelo de cartas, castelo de areia na beira da praia. Quando vem a onda, não fica nada. Esse outro procurou o dever.
na busca da felicidade. O outro parece que vou logo buscar a felicidade, mais rápido. Esse dever de procurar a rocha fica para depois. E ambas são construídas visivelmente, não dá para dizer quem está fundamentado e quem não está. Mas quando vem a tempestade, que é inevitável, que vem sobre todos, aí revela quem é quem. Meus prezados irmãos, essa lição do Senhor Jesus Cristo é riquíssima para nossas vidas. Ela traz esses ensinamentos muito importantes para cada um de nós. Quantos de nós, irmãos, já não se decepcionou com o barato sai caro? Quem de nós não já fez alguma compra porque aquela escolha entre o mais caro e o mais barato, quando comprou o mais barato, quando adquiriu o mais fácil, depois percebeu que não valeu a pena, o barato saiu caro? Às vezes o Joaquim comprou um carrinho controle remoto, aí eu compro vem uma pilhazinha chinesa, que não sei nem amar, ele brinca 2 vezes, acaba. Aí na hora de comprar uma pilha nova, tem lá uma Duracell, tem uma Rayovac. Aí se eu compro 4, 5 vezes aquela amarelinha, enquanto eu compro só uma daquela, e não preciso estar saindo e voltando, comprar. Às vezes o barato sai caro, né, irmãos? Quantas circunstâncias os irmãos devem lembrar nas suas vidas que o barato às vezes sai caro? E a respeito da nossa vida espiritual? E a respeito da nossa vida construída durante este mundo? É isso que Jesus está nos advertindo, meus irmãos. Ele está nos advertindo para levarmos a sério a vida cristã, porque lá, quando a tempestade vier, pode ser que às vezes seja remediável, mas tem situações de tempestade que é irremediável, irreversível, e aí você vai se dar conta que o barato saiu caro, o fácil saiu caro, a felicidade rápida, o prazer instantâneo saiu muito caro e não valeu a pena. Mas nosso Deus Jesus Cristo está nos ensinando com essa parábola que não seja necessário você passar por isso para só lá perceber que o barato sai caro. Ele já nos ensina hoje e agora, por meio das suas instruções, que devemos cavar mais fundo, trabalhar um pouco mais, se cansar um pouco mais, esperar um pouco mais, porque isso é o que é verdadeiro, perene e que subsiste para sempre. Que seja a minha vida e a tua vida construída nas palavras, nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Buscamos o dever na busca da felicidade. Enquanto o mundo lá fora ignora todo e qualquer mandamento e sai na busca desenfreada por suas felicidades, construir as suas vidas naquilo que acha que vão ter rápido. Isso é uma advertência urgente e séria para este mundo, para nós também, já crentes, porque uma hora ou outra, esses sofismas do mundo vêm em nossa mente, uma hora ou outra, o pensamento do Salmo 73 e o Salmo de Asaf também vem em nossa mente, quando olhamos a glória do ímpio, olhamos a velocidade do sucesso do ímpio, e nós nos perguntamos, meu Deus, e eu que te sirvo, estou só cavando, e ele já está debaixo do teto morando. Mas a glória do ímpio, irmãos, é só até o sol esquentar. A glória do ímpio é até enquanto a tempestade não vem. A sua, Deus comprou por meio de Jesus Cristo uma glória eterna, uma vida eterna, perene de gozo e paz, que é construída já agora, sobre o fundamento da palavra de Deus. Esses ensinos nos trazem essas reflexões nesta noite. Meus prezados irmãos, escolher o caminho mais fácil nem sempre é a melhor opção. Jesus nos ensina que muitos escolhem o caminho mais fácil. Mas o que é que ele diz em Mateus capítulo 7, verso 13, verso 14? A porta estreita é o caminho apertado que leva à vida eterna. A porta larga e espaçosa é o caminho que leva à perdição, Joshua. Muitos escolhem a porta larga, porque é mais fácil, tem mais gente. Parece que eles entram por lá cantando. Meus amados irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina. Também, uma outra característica desse construtor insensato, que nós podemos pensar, porventura, o que levou ele a cavar sobre a areia, ou a construir a sua casa sobre a areia, é aquela pessoa que pensa apenas no presente, que não tem preocupação alguma com o futuro. Uma pessoa que não é providente.
Ele só olha para aqui e agora. Já conversou com alguém e disse, rapaz, quando você morrer, você ir para onde? Não sei, Deus é que sabe. Uma coisa que fala muito dele, a respeito dele, mas ele ignora conversar, ele ignora raciocinar sobre essas questões. Ele sempre bota para frente, ele sempre empurra para frente esta decisão tão urgente e necessária da sua vida. Pode ser que aqui esse também pensou só no presente e ignorou o futuro. Pode ser que esse aqui seja aquele tipo de pessoas que pensam que os dias ensolarados e radiantes nunca vai passar. Tem gente que pensa que a juventude nunca vai passar. Tem gente que pensa que a saúde nunca vai passar. Tem gente que pensa que é forte. Tem gente que pensa que tem alguma coisa. Tem gente que pensa que é alguma coisa. Tem gente que vive como se fosse só esta vida. É insensato, é tolo à luz da palavra de Deus. Nós olhamos para essa palavra, nós percebemos uma coisa. Todas as escolhas de nossas vidas, todas as decisões de nossas vidas, ela deve ter uma perspectiva de curto alcance e uma perspectiva de longo alcance. Tudo que a gente faz, constrói em nossas vidas, é interessante que a gente pense o prazo imediato e o prazo longo. O sábio é aquele que projeta as coisas dentro dessas circunstâncias, dessas duas perspectivas. Tem um texto no Novo Testamento, em Hebreus, capítulo 11, verso 14 até o verso 26, que fala que feliz é o homem que não troca o melhor do futuro pelo bom do presente. É a pessoa de Moisés. Ele rejeitou ser chamado filho da Faraó, filho da filha de Faraó. Ele aceitou o opróbrio do povo de Deus do que os prazeres momentâneos do Egito. Mas ele estava de olho no galardão futuro. Moisés rejeita o palácio e os seus prazeres para sofrer o deserto, o opróbrio do povo de Deus peregrinando. Mas o texto diz que Moisés é inteligente, Valdir. Ele estava na expectativa do galardão futuro. Esse é providente, esse é sensato. Esse não troca o melhor pelo bom. O diabo pode te apresentar o bom aqui e agora, e o nosso Senhor te apresenta o melhor, mas espere um pouco mais. Espere, aguarde, confie um pouco mais, porque eu quero te dar o melhor. C.S. Lewis aqui tem uma ilustração muito rica sobre esse tema. Ele diz que os nossos defeitos como cristãos é de querer pouco, é de desejar pouco, é de escolher pouco. Ele diz que nós, se fizermos uma pesquisa, todos nós concordamos. O que é que você quer dessa vida? Quero só um bom emprego, um bom casamento e bons amigos. Mas isso é tão pouco e tão pequeno para aquilo que Deus tem para ti. Aí ele diz que é semelhante a uma criança que se contenta brincar na lama, fazendo castelinhos na lama, enquanto tem um convite do pai para brincar na beira da praia, naquele mar límpido, azul, brincar de fazer castelos na beira da praia. E às vezes ele se contenta de brincar na lama, enquanto tem um convite para brincar na beira da praia. Meus irmãos, você não está proibido de desejar muito. Você não está proibido de querer ser feliz. Mas desde que isso esteja estribado e fundamentado na palavra de Deus, no direcionamento de Deus. Feliz é o homem que não troca o melhor do futuro pelo prazer do presente. Escolha o melhor, meus irmãos. Mas vai demorar. Confie. O salmista, no capítulo 40, verso 1, ele diz: esperei com paciência no Senhor. Ele me ouviu, ele inclinou seus ouvidos e me atendeu. Confie com paciência no Senhor. Meus prezados irmãos, onde você estará quando a prova chegar? O que será de nós quando a tempestade vier à nossa casa? Onde nós somos estribados? Como nós passaremos a luta? Havia uns crentes ingleses do século XVII, chamado de puritanos, e esses crentes bastante piedosos, dizia entre eles que todo crente ou passou, ou passa, ou vai passar pela noite escura da alma. Todos nós como cristãos, uma hora ou outra vamos passar por uma decepção,
pela profunda tristeza. Eles chamavam de noite escura da alma. Pode ser, irmão, que você esteja até passando. Pode ser que você acabou de passar. Pode ser que nós podemos passar amanhã. Mas nós precisamos de uma certeza. Só vai superar, só vai vencer se estiver estribado na rocha. Tem uma ilustração que eu quero contar para resumir bem e seguimos para a conclusão. E retrata bem isso. Havia uma tribo bem distante que nesses rituais de passagem chega um momento de o jovem sair daquela condição para ser adulto. E nesse ritual de passagem procedia exatamente assim. O pai chegou para o filho e disse: meu filho, você é jovem, chegou o tempo, você vai ter que ser submetido a um teste. E esta prova que você vai ser submetido vai ser um marco na sua vida. Se você passar e for aprovado, você será um grande líder de nossa tribo. Você terá honrarias, respeito. Você dará o seu voto no conselho da tribo para o nosso destino, nosso futuro. Você será um homem de valor, um homem respeitável na nossa tribo. Você tem que passar por esse teste. Se você não passar nesse teste, nessa prova, você será um eterno jovem. E aí o pai vai dizer para esse filho: o teste consiste exatamente nisso. Eu vou ter que me levar até uma floresta densa, úmida, perigosa, escura, cheio de animais silvestres, cheio de animais peçonhentos. E você vai ter que passar a noite lá, nessa floresta escura. E mais ainda, você vai ter que passar com uma venda nos olhos. Você vai ter que amarrar uma venda nos olhos e lá ser submetido a essa prova, a esse teste. Outra coisa, você não pode levar arma nenhuma. E esse jovem: sim, pai, eu aceito. E o pai diz para esse jovem uma palavra: eu acredito que você vai conseguir. E aí a história diz que o pai leva esse jovem, pega na mão desse jovem, e ele entra nessa floresta densa, cheio de espinhos, mato. Quando vai entrando à noite, aquelas árvores barulhentas, à noite na copa das árvores. E aí o pai amarra a venda nos olhos desse jovem, ele se senta no tronco, e ali começa o seu teste. E esse jovem percebe que a noite vai entrando cada vez mais. Ele sente o rastro de cobras perto dele. Ele sente animais peçonhentos subir sobre seus braços, sobre seus pés. Ele escuta uivados de lobo. Ele escuta o rosnar de animais. E ele sente medo. E ele sente muito medo. E começa a chover. Vem o frio. Vem o desconforto, e esse jovem sustenta, esse jovem chora, esse jovem fica cheio de medo. Esse jovem está em prova, mas ele sustenta-se na prova, confiando na palavra que o seu pai diz. É importante que você seja aprovado. Eu acredito que você será aprovado. Esse jovem fica naquele misto de sentimento de querer vencer a prova e de querer desistir. O pai já tinha dito: se você quiser desistir, basta você gritar e sair correndo, que vai ter pontos de apoio para lhe socorrer. E esse jovem tinha essas opções de permanecer na prova, ou de abandonar tudo e sair correndo, fugindo, pedindo ajuda. A história diz que esse jovem sustenta-se no seu propósito. E aí os primeiros raios do sol daquele dia começam a aparecer no horizonte. E o pai disse de início que ele só poderia tirar a venda quando os raios de sol dessem no seu rosto. E aí os primeiros raios dão no seu rosto. E agora o seu medo se transforma em alegria. Quando ele tira a venda, ele olha para o seu lado, ele vê o seu pai em pé armado. Estava a noite toda com ele ali do lado. Assim é o crente. Se passar a prova, o Senhor vai estar contigo. Ainda que ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor vai estar contigo, desde que você tenha construído a sua vida sobre os alicerces da sua palavra.
As promessas de Deus estão sobre a sua vida. As promessas de Deus se cumprirão na sua vida, desde que você estruture a sua vida nas palavras do Senhor Jesus. Deus está conosco, desde que levemos a sério a vida cristã. Vamos concluir, irmãos, esta noite, apenas com 3 lições. Essa reflexão da palavra de Deus. Primeira lição que tiramos à luz desse texto que refletimos. Precisamos deixar claro que somos todos construtores. É preciso esforço para construir com sabedoria. É com esforço que nós construímos nossos casamentos, é com esforço que conseguimos nossos empregos, é com esforço que os jovens tiram boas notas nas provas. Não seria diferente fazer parte do reino de Deus? É com esforço. Todos nós somos construtores, todos nós estamos construindo a nossa vida. Guarde isso, lembre isso. Só tem 2 construtores nessa parábola. Segunda lição que tiramos dessa parábola: a turbulência da vida revelará quem somos. A turbulência da vida vai revelar quem cada um de nós é. Antes da tempestade, as casas pareciam iguais. A tempestade revelou quem cada um é. O sol que amolece a cera é o mesmo sol que endurece o barro. O sol revela quem somos. Terceira lição: a vida do presente é a base para a vida do futuro. Só levamos da vida a vida que levamos. Vida presente, ela é a base para a vida do futuro. Vamos orar a Deus e agradecer por sua palavra nessa noite. Pai, em nome de Jesus, queremos te render graça e te agradecer, porque mais uma vez nós reconhecemos que tua palavra fala aos nossos corações, nos trazendo instruções preciosas. O teu Espírito arranca de nós toda resistência, toda adversidade que impede recebermos a tua palavra em nossos corações e em nossas vidas. Que tua graça esteja sobre a vida de cada um dos teus filhos que o Senhor convocou esta noite, e que teus filhos promovam, ó Deus, esse ensino em prática e em verdade no seu dia a dia. Que a nossa vida esteja, Deus, debaixo das tuas mãos poderosas, estruturada em cima da tua verdade, para que possamos, ó Deus, resistir dias maus, e quando passarmos a luta e a tempestade, sabendo que estamos de pé por causa da tua boa providência e teus bons cuidados. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo. É o que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus.